você queria contar? Você queria contar alguma coisa? Você falou que queria contar alguma coisa. No final, um segredo. Pois que era? Eu tinha que ter contado antes, né? Porque já chega uma certa idade que a gente já não lembra, né? Mas tudo bem, fica para a próxima, então. Fica para outra pessoa, você lembra. Se eu lembrar de um outro convidado, eu vou falar. Você falou que tinha um segredo para casar. O segredo para casar. O segredo para casar, para encerrar, é o seguinte. Na época de Abdu'l-Bahá, isso é dedução está no Kitab Padinha. Tá bom. Na época de Abdu'l-Bahá, isso é verdade, na época de Abdu'l-Bahá, as pessoas que estavam num processo de conhecimento, se tinha oportunidade de estar na presença do mestre, perguntava para ele, olha, eu estou em processo de conhecimento dessa moça e tal, o que o senhor acha? Se Abdu'l-Bahá olhasse para o casal e falava, olha, vocês vão ser muito felizes, Abdu'l-Bahá estava abençoando e acabou, estava resolvido. Eu falei, puxa vida, isso eu solteiro. Eu estava na ilha de Fernando de Noronha. Tive o privilégio de eleger... Então, tive o privilégio de ajudar a eleger a primeira Assembleia Local da ilha de Fernando de Noronha. Na época que lá era um território, que podia ter uma Assembleia Local. Então, aí eu pensei, falei, puxa vida, se eu estivesse vivo na época de Abdu'l-Bahá e tivesse o privilégio de estar na presença dele, eu ia perguntar para ele, quando eu encontrasse uma moça, se eu ia ser feliz com ela, né? Mas aí eu lembrei que na epístola de visitação a Abdu'l-Bahá, a gente lê que se a gente fizer com sinceridade absoluta, é como se a gente estivesse na presença do mestre. Olha, naquela noite, eu tomei um banho, coloquei um pijaminha limpo e fiz a oração e fui dormir. E aí eu sonhei com o mestre. Aí eu sonhei que ele estava na ilha de Fernando de Noronha, e a ilha de Fernando de Noronha, a capital chama Vila dos Remédios, na época, nos anos 70. E a Vila dos Remédios é um pouco mais alta, é uma colina, um pouquinho mais alta do que o resto da ilha. Metade da ilha era administrada pela aeronáutica, a outra metade pelo exército. E tinha o governador. Então, naquela Vila dos Remédios, naquela capital, naquele setor da ilha, Abdu'l-Bahá estava no alto de uma montanha e ele me chamava. E eu ia em direção a ele como se fosse assim com ele, andando tranquilo, não tremia as pernas nem nada, fui andando em direção a ele. Cheguei lá, ele não lembro o que ele falou comigo, mas ele disse um monte de coisa, mas me deu uma moeda grande assim, que parecia um chocolate, porque era uma moeda macia. Ele partiu ela ao meio, me deu metade e falou, essa aqui é a sua outra metade, que já está reservada. E jogou no mar, porque lá em cima, depois embaixo era o mar, né? Ele jogou no mar, eu falei, mestre, mas eu lembro de eu só ter dito isso, como é que eu vou encontrar? Aí eu lembro dele ter dito que já estava reservada, que eu ficasse tranquilo. Sinara, minha querida, daquele dia em diante eu já sabia que eu não ia morrer solteiro. Fiquei do maior sossego. Então eu deduzi, por isso que eu brinquei, que está no Kitab Padinha, né? Eu deduzi que se a gente fizer aquela oração e pedir a Abdu'l-Bahá que nos oriente, nos guie para uma pessoa, você para um rapaz e os rapazes para uma moça, que realmente vocês possam ser felizes uns com os outros e possam servir a fé, eu tenho certeza, pelo menos certeza não, eu tenho convicção de que isso vai ser possível ser alcançado. Então, é fazer a epístola de visitação e pedir a Abdu'l-Bahá guia. Para mim, funcionou. Fica a dica aí para os solteiros de plantão. Então. Isso, para você e os demais. Você tem que casar, você tem que vir uns menininhos aí. Menina! Beijo bem grande para você. Muito obrigado. Sucesso aí no seu serviço. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau. Tchau.